Meus amigos, estamos de volta. Conforme havia anunciado, toda segunda-feira faríamos essa nossa aula palestra, né? De alguns minutos, exatamente para mostrar essa lei da execução penal, que é tão estranha a grande parte dos advogados, mas queremos deixar essa lei mais popular, mais conhecida. E hoje nós vamos falar sobre regime prisional, iniciando aqui sobre regime prisional. O que é regime prisional? O que acontece? Bem, o juiz na sentença ele vai estabelecer o regime prisional a que o condenado estará sujeito. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo, vai haver então a unificação das penas, né? E essa unificação, ou soma das penas, é que vai determinar o regime prisional. Sobrevindo aí uma condenação durante a execução da pena, deve-se somar essa nova condenação com aquela condenação com que falta para cumprir daquela pena e aí determinar o regime prisional. É interessante que no nosso direito existem os três regimes, né, tradicionais: regime fechado, semiaberto e aberto. Há tempos atrás, quando se determinou o que seria crimes hediondo, criou-se um regime, né, excepcional, que era o regime integralmente fechado. Mas esse regime, hoje, ele está em desuso, né? Isso aí já não existe mais. Então, são esses três regimes que o nosso direito prevê. A pena privativa de liberdade, ela será executada na forma progressiva com transferência para o regime mais brando, né? Após aí cumprimento de parte da pena. É interessante que a lei vem determinando em percentual de cumprimento. No primeiro caso, a lei fala em cumprimento de 16% para a progressão do regime, que é o tradicional 1/6 da pena, né? E quais os condenados que terão esse benefício da progressão com 1/6? Bem, aqueles que forem primários e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, condenado a determinada pena, com cumprimento de 16%, ele passará ou deverá passar para um regime mais brando, né? Depois vem os 20%. Ao cumprir 20% da pena, aquele condenado for reincidente em crimes cometidos sem violência à pessoa ou grave ameaça, então ele terá essa progressão com 20%. Depois vem o 25%. Quando for primário, o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, então 25%. Aí vem o 30%, quando for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, né? Esse aí mesmo sendo primário. 40% for condenado pela prática de crime hediondo, né? Ou equiparado, e se for primário. Então, 40%. A metade da pena, sim, aí por crime hediondo e se for reincidente, né? Determinados crimes hediondos. O condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, é vedado, ele terá a progressão com esse percentual, mas não terá liberdade condicional. 60% da pena se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E 70% se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, também vedado o livramento condicional. Em todos os casos, o condenado ele só terá direito à progressão do regime se ostentar boa conduta, né? Boa conduta carcerária. E como se comprova isso? Através de um relatório feito pelo diretor da unidade prisional. Por quê? Porque se ele não tiver boa conduta, se cometer faltas
durante o cumprimento da pena, ele vai perder o direito aos benefícios, né? Mesmo que temporariamente, mas vai perder esse direito. A dependendo do caso da falta grave, na realidade poderá haver até mesmo uma regressão do regime. Então ele não pode ter cometido falta grave durante o cumprimento da pena para que possa ter direito à progressão, ter direito a esses benefícios. E se cometer falta grave, tendo direito ao benefício, o que vai acontecer? Então, ele só vai perder o direito, só vai recuperar se mantiver um bom comportamento durante aí um ano, né? Na jurisprudência hoje, o entendimento não seria de um ano. A lei fala em um ano, mas a jurisprudência hoje entende que com 6 meses de bom comportamento, ele pode recuperar o direito aos benefícios que a lei prevê. Interessante, a lei também, ela determina algumas coisas, por exemplo, o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do programa das condições impostas pelo juiz. E quais são essas? São condições ali que ele vai determinar, né? Ficar em casa, não sair à noite, não sair da sua comarca. Então são determinados aspectos que vai ser determinado para ele que ele tem que cumprir. Ou seja, são medidas diferentes do acautelamento da prisão, mas que tem que ser cumprido, porque se não cumprir, o juiz poderá decretar a prisão desse cidadão. Essas condições são ali determinadas pelo juiz em sentença. Agora é interessante também que a lei prevê os casos, né, de regime aberto em residência, ou seja, o regime domiciliar. Fala que só poderá ter direito ao regime domiciliar o maior de 70 anos, o condenado acometido de doença grave, o condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental e a mulher gestante. Só esses casos é que a princípio teria direito à prisão domiciliar. Mas na realidade hoje é bem diferente, né? Hoje a prisão domiciliar ela pode ser concedida a qualquer preso, né? Mas em que sentido? O regime aberto. O regime aberto, na maioria dos casos, a justiça tem concedido a prisão domiciliar. Não ser necessário retornar ao albergue, né, ao presídio, para dormir. Aqui em Minas, isso se dá primeiro porque nós temos apenas um albergue. Esse albergue está sempre lotado. Então, aqueles que vão tendo direito a esse albergue, né, a esse tipo de prisão, então os juízes, na maioria dos casos, está concedendo a domiciliar. Em alguns casos, até mesmo no regime semiaberto, para o apenado que tem um emprego fixo, com carteira assinada, então a justiça autoriza o trabalho externo, mas permite que ele fique em domiciliar nos horários fora do trabalho, que não tem a necessidade de retornar para o presídio para dormir. Então, na prática, né, tem acontecido isso. Não só aqueles casos que a lei prevê, que seria aqueles que têm direito à prisão domiciliar, mas mesmo a quem está fora dessa faixa, né, dos 70 anos, do doente, do pai com filho menor ou doente físico, ou deficiente físico ou mental, e a mulher gestante. Então, não só esses casos que teria direito. É interessante porque a nossa lei, ela diz que um dos motivos que pode levar o condenado a ressocializar, a recuperar, é o trabalho, então nada mais lógico do que conceder a domiciliar para aqueles que estão trabalhando. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeito também à forma regressiva. O que seria essa forma regressiva? Então, o condenado que está no regime semiaberto, ou mesmo no aberto, que cometer falta grave, ele poderá ter regredido o seu regime. Então, aí terá que ser
provocado, né? O juiz terá que ser provocado para isso. Cometeu falta grave, o diretor da unidade informa para o juiz. O promotor, ao tomar conhecimento desse fato, poderá requerer a regressão do regime. O juiz, ao analisar os fatos, se analisar o pedido do promotor, da promotora, ele então poderá determinar a regressão do regime, sim. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Mas o que caracterizaria isso? O que seria, o que levaria o preso a ter essa regressão? Então seria mesmo a falta grave, né? E essa falta grave, primeiramente, terá que ser constatado pelo diretor da unidade, constatou que foi falta grave, vai comunicar ao juiz, né, essa falta grave. Ele não vai requerer nada, não vai requerer regressão, não vai querer nada. O diretor só informa que o apenado cometeu falta grave. O promotor, diante desse conhecimento, dessa informação, poderá requerer ao juiz que seja decretada a regressão do regime. O juiz, ao analisar os fatos, analisar como foi feito essa apuração, então o juiz também deverá marcar uma audiência para ouvir o preso. E só após ouvir o preso, que deverá ter a sua oportunidade de defesa, deverá ser acompanhado pelo seu advogado ou pelo defensor público, se ele não puder pagar o advogado, ele terá o seu direito de defesa. Mas mesmo tendo direito de defesa, se o juiz entender que aquela falta grave foi confirmada, foi deveras cometida, aí ele poderá então decretar a regressão do regime desse preso. É interessante também a gente entrar aqui na autorização de saída. O que seria autorização de saída? As famosas saidinhas, né? Saídas temporárias ou descidas, conforme é conhecido no meio popular. Então, o condenado que é com pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento. Aqui fala mediante escolta. Na realidade, só o regime fechado, né, e o preso provisório. Mas quando, nesse caso aqui, nessa saída, permissão de saída, não a saída temporária prevista em lei, mas saídas eventuais, seria o caso aqui, né? Então, quando que seria isso? Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, necessidade de tratamento médico urgente. Então, essa permissão será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. E a permanência do preso fora do estabelecimento vai durar enquanto for necessário para aquela finalidade. Aqui é uma coisa interessante, por isso que a gente fala, né, que existe duas leis, a lei escrita e a lei na prática. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Tratamento médico. Diz que o diretor da unidade pode autorizar, mas na prática não é bem assim. Toda saída da unidade prisional, só o juiz da execução pode autorizar. Falecimento ou doença de parente próximo, o diretor comunica ao juiz e o juiz então autoriza a saída. Exclusivamente para tratamento médico, aqueles casos de muita urgência, é que o diretor pode autorizar a saída mediante escolta, mas imediatamente comunicar ao juiz da execução. Então, o diretor de unidade prisional não tem autonomia, autoridade nenhuma para autorizar preso a sair para qualquer coisa, para nada, até mesmo a doença. Se o serviço médico da unidade informa ao diretor que aquele preso está correndo risco de vida e que ali na unidade não pode haver um tratamento adequado, então ele determina que ele será encaminhado, né, à unidade de tratamento, à unidade médica,
mediante escolta. Então, autoriza imediatamente, o preso é levado, mas aí, a seguir, ele tem que comunicar ao juiz também imediatamente, justificando essa saída, sob pena de responder até mesmo por crime, né? Mas agora vamos entrar então na saída temporária, que é a tal da dicida. Quem pode ter direito a essa saída temporária? Bem, a partir daqui nós vamos deixar para a próxima aula, porque as nossas palestras nós determinamos que deverão ter 15 minutos, passando um pouco. Como já temos aqui mais de 15 minutos, vamos deixar a saída temporária, né, que é a partir do artigo 122, para a nossa próxima aula. Agradeço a todos e lembro, vamos inscrever no canal, não esqueça. Será um prazer para mim ter os colegas, os amigos, estudantes ou pessoas interessadas assistindo às aulas e inscrito no meu canal. Muito obrigado e até a próxima.